Olá, pessoal! Vamos agora falar de filosofia. Só que antes disso, precisamos introduzir esta filosofia. O que é essa filosofia? Onde ela nasce? Por que nasce? E até a questão do seu próprio nome. Ela não surge do nada, né? Ela vai achar um lugar propício para isso. Este lugar será a Grécia, mais precisamente as ilhas gregas. Não era um só lugar, algumas ilhas separadas, com questões culturais diferentes, mas que vão ter, ao longo de um processo histórico, algo bem significativo em conjunto. Vamos prestar atenção aqui em uma questãozinha aqui no slide. Sua origem, Grécia, séculos VII e VI a.C. Em cima você vê uma palavrinha estranha ali. Ali tem filosofia. Embaixo, a imagem do filme 300. Em cima, à sua direita, o Partenon. Embaixo, um filme que remete para a questão das deusas. Observem, filosofia, que quer dizer amigo, amante do saber. O filósofo não é alguém completo, é alguém que ama o saber. O que isso tem a ver com a figura de 300, o espartano? O que tem a ver com os deuses, com as deusas? Tudo isso está ligado nessa cultura grega, e essa cultura grega é onde vai nascer a filosofia. Por que será? Será que na Grécia tinha algo diferente? Sim, tinha várias questões diferentes. O fato de serem ilhas, o fato de pensarem logo em questão de algum tempo, a cidade-estado, a questão de uma língua entre essas ilhas, tudo isso vai começar a favorecer da vez para esse surgimento da filosofia. Vamos observar uma outra coisa importante. Antes da filosofia, se pensava o mito. O que é o mito? Ali você observa a questão das deusas. A mitologia, na verdade, é uma questão religiosa de vários deuses, o que a gente chama de politeísmo. Só que esses deuses gregos são deuses que têm desejos, vontades. Esses deuses são muito parecidos com os homens, diferenciando-se no seu poder, na sua força e às vezes até na sua eternidade, mas não no seu comportamento. Vamos observar o slide. Mito e período histórico. Paris e Helena. O que tem a ver o mito com o período histórico? Há um período histórico na Grécia que é chamado de período homérico. Esse período é atribuído a Homero ou à escola homérica, a composição de 2 livros mitológicos. Um se chama Ilíada, que é referente ao nome de um lugar, Ilion, Troia, e o outro Odisseia. Paris vai raptar Helena da Grécia e levar para Ilion. Começará uma guerra de 10 anos. Essa guerra será vencida. E o principal mentor para vencer essa guerra é um cara chamado Odisseu, ou Ulisses, que também passará 10 anos para retornar para a sua casa. Então, eu tenho aí esses 2 livros, o único marco histórico desse momento chamado homérico. Outra coisa boa de ressaltar aí é que essas histórias mitológicas têm sempre a relação do homem com os deuses, com os mitos. Esses mitos que fazem surgir o universo, o cosmos. A partir daí o mundo é gerado entre a união dos titãs, o nascimento dos deuses, a briga entre eles e por último vai surgir a questão do homem. Só que o homem vai estar relacionado com esses deuses. Esses deuses têm um comportamento muito parecido com o homem, desejos, violência, vingança, porém há sempre uma causa e consequência nessas histórias, na tragédia. Essa tragédia vai ser importante para a formação do homem grego, mas há um ponto aí a ser levado em consideração. A primeira explicação do surgimento do cosmos é uma explicação mitológica, é uma explicação fantástica, é uma explicação a partir dos vários deuses. Vamos observar agora um vídeo. Esse vídeo é um corte de um filme que saiu de um livro, O Mundo de Sofia. No primeiro momento, o vídeo vai mostrar a questão do mito. Sofia vai começar a ler uma redação em sala e nessa redação ela vai tentar traduzir o que é o pensamento mitológico. Esse pensamento criador é um pensamento, é uma forma de como surgiu o mundo, é uma explicação válida, muito válida. Mas aí a gente vai passar por uma ruptura. Essa ruptura ainda não nos interessa. O que nos interessa agora é observar como essa explicação foi dada. Vejamos o vídeo. O pensador mitológico, o mitos. Como vocês percebem, no filme
retrata essa questão da criação. Sofia até apela para os deuses nórdicos, ou seja, não é a mitologia grega, a mitologia nórdica, para explicar o surgimento desse mundo, ou melhor, desse cosmos. A partir daí, você vê que essa explicação ela tem várias características interessantes, e principalmente da fantasia. O homem surge muito tempo depois, mas primeiro os deuses são responsáveis por cada elemento da natureza, por cada questão dentro dessa natureza, de forma fantástica, maravilhosa. Vamos observar como é feita a transição do mito para o pensamento, do cosmos explicado a partir dos mitos para o cosmos explicado de uma outra maneira, que vocês vão perceber agora, que é justamente o momento de transição da mitologia para a filosofia. Vamos prestar atenção nesse slide. Cosmogonia versus cosmologia. Cosmogonia, explicação sobre a origem do mundo baseada nos mitos. Cosmologia, explicação racional e sistemática das características do universo. O homem quer descobrir, com base na razão e não na mitologia, a substância primordial, arquê em grego, a matéria-prima de que são feitas as coisas. Aí temos, de forma significativa, a ruptura do pensamento ou da explicação cosmogônica para a explicação filosófica cosmológica. Olha a palavra logos. Logos quer dizer razão, quer dizer palavra, quer dizer também estudo. Então, de forma sistemática, o homem vai começar a pensar de outra maneira. Será que esse pensamento fantasioso, esse pensamento fantástico, maravilhoso dos mitos existem? Será que esse mundo que nós vemos, que nós sentimos, foi criado dessa forma mitológica a partir de deuses que a gente não consegue enxergar? Então começam vários outros questionamentos, e dentro desses questionamentos surgem questionamentos sistemáticos, e dentro desses sistemas ou desses questionamentos começa a surgir aí um pensamento que mais à frente a gente vai dizer pseudocientífico, ou seja, o homem quer procurar um elemento, arquê, o princípio que dá origem a isso. Será que é um elemento? Será que são vários elementos? É neste momento que a filosofia começa a aparecer no seu lado mais lógico, mais racional. Vamos prestar atenção nesse slide que segue. Princípio, arquê. Pré-socrático. Tales, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Zenão, Demócrito e outros. Pela primeira vez se tenta dar uma resposta diferente da mítica e ou fantástica. Vemos aí que o mais interessante disso tudo é que essas explicações que começam a surgir, elas quebram a explicação anterior. Elas não descartam totalmente, de imediato, essa explicação, mas esse questionamento surge. Por que quando esse questionamento surge, nós colocamos a ideia de lógica, de razão nisso? Porque o homem está querendo algo palpável, algo que explique, mas que explique de forma linear e não mais de um momento específico em que isso surgiu e ninguém sabe de certo por quê, ou ao certo por quê. Mas a explicação agora, ela tem que ser uma explicação que esteja mais próximo de mim. Os deuses estão mais distantes. É interessante observar isso. Não estamos descartando aqui as explicações religiosas, mitológicas, todas são muito válidas e todas merecem respeito. Mas estamos aqui descartando uma coisa interessante, que é o surgimento de um porquê científico, de um porquê lógico, que pode sim estar dentro das questões religiosas. Porque hoje o mundo científico coloca muito essa divisão entre razão e fé. Não é bem isso que é a proposta dos pré-socráticos. A proposta é, será que existe um elemento que deu origem a todas as coisas? Qual é a arquê do mundo? Qual é o princípio do mundo? Aqui nós finalizamos nossa primeira aula sobre a questão da introdução da filosofia. Na próxima aula, veremos como surgem esses pré-socráticos e surge neles a ideia do arquê. Qual é o princípio? Qual é o princípio? Físico. Por isso que eles são chamados de physis, aqueles que buscam a causa física ou até metafísica. Veremos mais à frente o que quer dizer isso. Mas o importante é saber que aí a razão começa a permear, a razão começa a questionar. Será que é um elemento? Será que é um número? Será o que deu origem ao mundo? O homem sempre se perguntou: quem eu sou, para onde eu vou? Não tem sentido viver sem esses questionamentos, uma vez que somos seres pensantes.
Como dizia lá o grande sábio Sócrates, uma vida sem ser refletida não merece ser vivida. Na próxima aula, veremos os pré-socráticos. Até mais, fique conosco.